Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando aqui nesta sexta-feira com mais uma edição do nosso antigo quadro. Estamos de volta aqui com o Toque Passa ou Toque Parça, como você preferir. Vamos trazer aqui um convidado, olha, de extrema categoria, que não dispensa apresentação, né? Tive o prazer de conversar com o Paulo Antunes na noite da quinta-feira. Você está vendo sexta-feira de manhã, foi só o tempinho de editar e colocar no ar um bate-papo bem legal, passando aqui pelo que ele tá vendo, o que ele viu nos últimos dias, falando um pouquinho de força da AFC, NFC, quarterbacks, futuro de Tom Brady e também falando um pouquinho da carreira aí do Paulo Antunes. Trouxe umas curiosidades que eu não conhecia. Eu conheço o Paulo Antunes há tanto tempo e tinha coisa que eu não conhecia dele. Esse bate-papo tá bem legal, tá? Então, ó, já deixa aquela curtida no vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa. Se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Temos aí o nosso clube lá com vantagem. Tem grupo no Telegram batendo papo o tempo inteiro. O pessoal já sabia que essa entrevista ia rolar. Eu combinei com eles aí há um tempinho. Pô, tem sorteio também. Já sorteei camisa da Fanática. Tem sorteio jersey. Vai ter 150 membros. Vou sortear mais uma jersey. Então você colabora com o Toque Passa. E vamos nessa então, vai. Roda a vinheta. Muito bem, meus amigos, olha só, tá aqui do meu lado, eu não preciso nem, olha, não preciso apresentar, né? Isso aqui vocês já conhecem mais do que, bom, todo mundo que já assistiu a partida de futebol americano na vida e no Brasil conhece essa figura que está do meu lado, meu companheiro de trabalho, foi companheiro por tanto tempo, depois, agora voltou a ser companheiro de trabalho também. Paulo Antunes, que prazer enorme tê-lo aqui no Toque Passa. Pô, você não sabe o tamanho da minha alegria, viu? Muito obrigado por aceitar meu convite. É um prazer todo meu, Rafa. Um abraço para você, um abraço para o amigo que está nos acompanhando, né? Eu lembro dos nossos dias lá em São Paulo, quando você ficava me enchendo o saco com as vitórias dos Patriots em cima dos Dolphins, né? Especialmente quando era Jacoby Brissett e Jimmy Garoppolo ganhando dos Dolphins ainda. Miami não ganhava em Foxborough. E é isso, cara. Prazer estar aqui com você. Foi legal revê-lo lá em Phoenix, né? Que a gente estava lá na mesma cobertura lá do Super Bowl e feliz de participar hoje aqui no seu canal. É muito legal porque é mais ou menos nessa época que a gente tinha as maiores discussões na redação, né? A época pós-draft. Paulo às vezes muito empolgado, pô, esse ano o draft dos Dolphins foi bom, a free agency foi boa, vamos incomodar. E no fim, né, sempre é. Nada, nunca incomodava. Mas agora, Nunca. agora o jogo virou um pouco, né, Paulo? Agora dá pra dizer isso, né? O meu time é a quarta força dentro da divisão, mas de forma disparada, né? Eu vou até inverter um pouquinho a ordem aqui, porque eu não preciso apresentar o Paulo Antunes, né? Então vocês me desculpem aqui, eu não preciso apresentar. Tô até aqui, ó, fazendo uma moral com o Paulo Antunes, meti uma camisa do Miami, Gostei. né? A gente Ótimo. recebe bem os convidados aqui no Toque Passa. Paulo, fala um pouquinho como é que você está vendo essa AFC, que era uma divisão que tinha um time, e agora parece que é uma divisão que só não tem um time, né? Cara, é assim, é impressionante a força dos quarterbacks aí na Conferência Americana esse ano, especialmente se comparado aí com a Conferência Nacional. Assim, não tem nem comparação, né? A gente pode pegar um quarterback talvez top 10 na AFC, que seja um quarterback top 12 na NFL. Por exemplo, é possível, entendeu? Então agora com a chegada do Aaron Rodgers lá na AFC Leste, com o Josh Allen, se o Tua ficar saudável, realmente eu vejo o New England Patriots como a quarta força, né? Mas o treinador aí, o Bill Belichick, a gente sabe quão fantástico ele é. Achei que New England foi muito bem de selecionar o Christian Gonzalez, sair no draft. Eu acho que a secundária só vai melhorar, mas, cara, eu fico muito com o pé atrás aí no ataque, né, com o Mac Jones. Eu acho que o Bill Belichick ele não tá dando a atenção necessária para o ataque. Ele precisa de mais playmakers, e ele não, né, ele não tá tão focado nisso, e quando ele foi atrás de playmakers, para mim ele errou. Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, Jonnu Smith, né? Hunter Henry é um bom jogador, mas não é um cara que vai mudar um time, né? Então o New England gastou muito dinheiro alguns anos atrás aí nesses free agents e acabou realmente não dando muito certo. Mas, cara, eu tô muito empolgado com o Deshaun Watson, aqui em seu segundo ano em Cleveland. Não jogou nada no ano passado, mas a gente sabe do talento dele. Será que ele consegue competir lá com o Joe Burrow, com o Lamar Jackson, que acabou de assinar contrato? E é óbvio que na Oeste, né, Rafa,
Justin Herbert e o Patrick Mahomes. E também, cara, vamos esperar para ver o Russell Wilson agora trabalhando com o Sean Payton. Então, a Conferência Americana está muito, muito competitiva. Eu acho perseguição que tu não falou do Garoppolo aí, um cara tão bonito aí que vai deixou muito bonita a camisa dos Raiders, né? Mas de fato, é até engraçado você olhar as divisões, porque tem esse ponto. E não citou também a AFC Sul, que essa sim tá. Trevor Lawrence. Tem o Trevor Lawrence, né? Mas é uma divisão que tá mais ali, mais aberta. Bom, vai ser a briga de foice no escuro, dá pra dizer assim, na AFC, mas na NFC, até por não ter assim quarterbacks estelares, como a gente está falando da NFC, também fica uma briga bastante disputada, né? Não sei do seu lado, mas eu vejo os Eagles saindo fortes ainda dentro da divisão, dentro da conferência como um todo, mas a divisão também, né? Na época a gente conversava bastante, né? Conversava mais na redação, a NFC Leste é uma piada, e agora a NFC Leste talvez seja a melhor divisão dentro da conferência, né? Não, eu acho assim, que vai ser uma batalha realmente muito interessante. Eu obviamente amei o draft do Philadelphia Eagles, né? Assim, pô, Jalen Carter e o Nolan Smith aí na primeira rodada, ainda pegam o DeAndre Swift aí numa troca, né? Eu acho ele mais jogador que Miles Sanders, para te falar a verdade. Então, mais um ano do Jalen Hurts lá. Agora, perderam o Jonathan Gannon, coordenador defensivo. Perderam Shane Steichen, coordenador ofensivo. Então, vamos ver o que acontece. Também foram para o Super Bowl no ano passado. Assim, se olha no papel e dá a impressão, não, os Eagles vão representar a conferência no Super Bowl, mas não é assim que funciona. Lesões acontecem e tudo mais. E Dallas está aí também. Né? Dallas está aí, eles desapontaram na reta final, como sempre, né? Desculpa, torcedor dos Cowboys, mas acho que você vai concordar comigo, não tem como discordar, não é verdade? Então, e os Giants agora com o Daniel Jones sendo o cara lá de mais de 40 milhões de dólares por temporada, vai ser interessante. Eu não gostei muito do que os Commanders fizeram aqui no draft, eu achei que eles poderiam talvez ter pensado aí em quarterback, né, e não pensaram em quarterback. Então Sam Howell como titular, o time está sendo vendido, eu não vejo o Washington fazendo muita coisa nessa temporada aí na leste. E aí na oeste, todo mundo já descartando os Rams, eu acho que vai ser difícil mesmo, né, que eles cortaram o Jalen Ramsey, se livraram de alguns salários e tudo mais, Bobby Wagner foi embora, mas tem a volta do Matthew Stafford, e tem a volta do Cooper Kupp, e eles estão tentando também fortalecer aí a linha ofensiva, que foi tão boa 2 anos atrás, né? Então, embora a gente veja o São Francisco aí como o grande favorito, né? Junto com o Seattle, que eu acho que o Seattle também evoluiu, eu acho que os Rams podem voltar à relevância aqui nessa próxima temporada. Os Cardinals sem o Murray, obviamente, que vai ter mais do que metade da temporada, possivelmente. Eu acho que competem para ser talvez o pior time da liga, para te falar a verdade, né? Vai ter bastante pique, né? Os Cardinals que estão com bastante piques já pro ano que vem, conseguiram fazer troca, pegaram mais piques lá e piques boas. A tendência é serem piques boas, né? Eu acho que sim, né? E nunca se sabe também, né? Estão mudando o treinador, né? Assim, às vezes você acha que um time vai terminar com 7 vitórias ou 6 vitórias, o time termina com 10, 9, consegue uma vaga na pós-temporada. Eu acho que na Conferência Nacional, como eu disse, né? Não tem grandes quarterbacks como tem na Conferência Americana. Então, não sei, cara, com o Kyler Murray voltando, se ele jogar bem na segunda metade da temporada, alguma coisa positiva pode acontecer, mas eu acho muito, muito difícil. Acho que vai ser uma temporada bem complicada para a Arizona. Ô Paulo, você, é claro, você acompanha a NFL há muito mais tempo do que eu, acho que mais do que todo mundo, né? Porque sua vivência é toda ligada, né, na liga. Eu sou velho. Não, você teve uma experiência, teve uma oportunidade, né? Estar nos Estados Unidos, estava próximo ali, acompanhar Dan Marino jogar. A gente eu vou ver minha primeira temporada sem o Tom Brady ser um quarterback, né? Você já viu a sua. Assistir mesmo, né? Eu ainda torcia para os Patriots, gostava, tinha uma simpatia pelos Patriots lá atrás antes do Tom Brady chegar, mas assistir de fato vai ser a primeira temporada. Acho que a maioria das pessoas nessa pegada. A gente estava acostumado a ver Peyton Manning, Tom Brady, Drew Brees. Tá aí o Aaron Rodgers, né? Agora na equipe dos Jets, mudando de uniforme, mantendo um verde, mudando o tom ali, mas mantendo.
uma passagem de bastão que já chega também com. Não dá o que dizer, né? Eu acho que a cara da liga hoje em dia é o Patrick Mahomes, mas você tem, eu acho que já jogadores bons o suficiente para a gente não sentir tanto a ausência desses nomes que a gente falou, né? O Josh Allen, o Joe Burrow. A geração vem forte, né? Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que sempre foi assim no mundo da NFL, né? Eu lembro que tinha a geração lá do John Elway, do Damarino, do Joe Montana, do Steve Young. E aí a geração acabou, cara. Aí vieram novos quarterbacks, né? Que também, cara, jogaram não vou falar no mesmo nível, porque esses jogadores eles são diferenciados, mas jogaram num nível muito, muito legal para colocar a NFL lá em cima ainda. Então, ok, sai o Tom Brady, mas ele já não era mais um quarterback top 5 na liga aqui na reta final, né? Pelo menos no último ano. Mas, cara, sinceramente, você esquece que o Tom, para mim pelo menos, porque tem Joe Burrow, tem Justin Herbert, tem o Patrick Mahomes. Eu acho que a posição de quarterback nunca esteve tão forte na NFL, pelo menos há muito tempo. Você tem que pensar e voltar para os anos 80, mas eu acho que não, sinceramente. Até porque nos anos 80, a NFL, os times se concentravam mais no jogo Running back, terrestre. Entendeu? Então, assim, John Elway e Damarino eram jogadores até um pouquinho diferenciados, né? Era muito legal ver. Mas, assim, os Giants, os Bears, não tinham quarterbacks que enchiam os olhos, assim. Eram times extremamente agressivos, que ganhavam Super Bowls e tudo mais. Né? Washington Redskins, né? Ganhando lá com o Jay Shrek, com o Doug Williams, né? Então, mudou o jogo. Né? Então, sinceramente, o Tom Brady foi o melhor de todos os tempos, o maior de todos os tempos. Eu amava vê-lo em ação contra o Peyton Manning. Para mim, eram dois treinadores basicamente se enfrentando, cara. Era uma coisa realmente fabulosa. Eu tive o privilégio de comentar vários jogos entre os dois, incluindo uma final de conferência, lá, acho que uma ou duas finais de conferência. Eu lembro daquela de 2006, né, quando os Sim. Colts venceram os Patriots, uma das grandes viradas da história da final de conferência, né, da final da AFC. Então foram momentos brilhantes, mas eu tô empolgado para ver Mahomes e Burrow de novo, que a gente já viu duas vezes. Eu quero ver Mahomes e Herbert disputando a divisão, eu quero ver o Tua ficando saudável, disputando a divisão aí com Josh Allen e o Aaron Rodgers disputando também com Josh Allen, né? Um jogador novo contra um cara que já está de saída, mas é um dos grandes quarterbacks da história também. Como que vai ser esse duelo, esse confronto? Que foi um confronto que eu vi, por exemplo, quando o Manning entrou na liga, enfrentando o Damarino, nos últimos 2 anos do Damarino, entendeu? Então, esses negócios, eles vão se reciclando, né? Então, sinceramente, Brady, maravilha, mas eu não vou sentir muita falta dele, não, especialmente sendo torcedor dos Dolphins, né? Mas é engraçado que na leste, eu não nunca tive nenhum problema com Tom Brady. Nunca. Por quê? Porque os Dolphins ganhavam dos Patriots em Sim. Miami contra todas as expectativas, não fazia qualquer sentido. Miami jogava sempre bem, New England jogava sempre mal e os Dolphins ganhavam. O Brady tem uma campanha negativa na carreira contra os Dolphins em Miami. Até com Surreal. aquele milagre, né? Em cima do Um Gronkowski, né? milagre. Você sempre sentia que alguma coisa boa ia acontecer e os Dolphins iam vencer o jogo. Era uma coisa bizarra. Eles iam para Foxborough e eles não competiam por 5 minutos em Foxborough. Assim, os Patriots já começava o jogo, já tinha acabado. Era bloqueio de punt logo na primeira, né? Tipo, era field goal retornado para touchdown. Era impossível Miami vencer lá. Era uma coisa bizarra. Mas em Miami ganhava. Então, assim, não faz sentido, cara. Porque se os jogos fossem sempre equilibrados, beleza. Mas não era assim. Aquele jogo do Milagre, eu tava escrevendo um relato, lembro pra ESPN ainda, e eu não coloquei o intertítulo. Eu fiquei esperando, falei, não, eu vou esperar esse último lance, porque acabar não acabou. Alguma coisa vai rolar, porque os Patriots vencendo em Miami tá meio estranho. Você falou dessa relação, mas quase que o Tom Brady foi pintar lá em Miami. Inclusive, tem gente que ainda afirma que existe essa chance ainda, que o Brady poderia voltar a estar morando em Miami e poderia. Vizinho do Paulo Antunes, pra quem não sabe, aqui é vizinho do Paulo Antunes, o Tom Brady. E. Não, ele mora na área nobre, ele mora na área nobre, lá em Surfside. Opa, desculpa. Mas como seria o Tom Brady vestindo a camisa do Miami Dolphins? Eu confesso que eu não consegui colocar essa imagem na minha cabeça.
Eu sinceramente acho que, assim, ele se aposentou ainda jogando em excelente nível, ok? Então, eu vejo o Tom Brady como um incrível competidor. Eu acho que ele vai ficar incrivelmente entediado na aposentadoria dele. É o que eu acho. Eu acho que ele nasceu para ser atleta, futebol americano, tá na veia, é o que ele mais gosta de fazer na vida dele. Ganhar dinheiro vendendo cueca, maravilha, né? Mas eu não acho isso divertido, né? Ganhar dinheiro com TB12, né? O que vai, dinheiro ele já tem, cara, não precisa de mais dinheiro, entendeu? Vai ser modelo. Eu acho assim, não tem como um quarterback não se interessar pela situação dos Dolphins. É impossível. Mike McDaniel é um fantástico play caller. Eles têm Tyreek Hill, Jalen Waddle, Raheem Mostert, Devin Achane, que eles selecionaram agora, que Braxton Berrios, pegaram Robbie Anderson, Chosen Anderson agora o nome dele. Não sei se ele vai conseguir a vaga no time, mas assim, é o ataque mais rápido, disparado da NFL, nem tem o que discutir em relação a isso. É uma defesa boa também. Eu acho que Miami tem um baita elenco. E o Tua é igual o left tackle dele, o Teron Armstead. Assim, é quase uma garantia que ele vai se machucar. Né? Então, se acontecer, Miami não vai a lugar nenhum com o Mike White. Eu acho que ele é competente para sobreviver 3 jogos, 4, mas não vai a lugar nenhum. Então, cara, se aparecer a oportunidade e o Mike McDaniel ligar para o Brady, e o Brady também estudou lá na Universidade de Michigan, sempre foi um sonho aí do Stephen Ross ter o Brady no time. Tanto é que ele foi atrás do Brady, aliciar o Brady, quando o Brady ainda estava nos Bucks, e com isso os Dolphins perderam uma escolha de primeira rodada, né? Assim, bizarro, né? Eu acho possível. Sinceramente, eu acho possível. Tom Brady voltando para a segunda metade da temporada, eu acho possível sim, se o Tua se machucar. Eu não sei como é que eu reagiria com essa imagem aí, tá? Tem algumas camisas do Brady aqui atrás, umas com patch de Super Bowl ainda. Eu não sei como é que eu ia reagir. Ia ficar horrível no uniforme dos Dolphins, cara. Então. Horrível. O uniforme dos Dolphins já é feio demais, né? Aí. Assim, o antigo é top, né? Assim, é um dos times assim que tinha um dos uniformes mais bonitos e conseguiu errar isso também. Já tinha um uniforme bonito. Foi lá e mudou. Entendeu? Então, fazer o quê, né? Ô, Paulo, mas eu tô até olhando aqui, mudando um pouquinho de assunto aqui na salinha, porque o Toque Passa, esse nosso quadro aqui, o Toque Parça, você pode escolher de Toque Parça ou Talk e Passa, que a gente não quer falar só do esporte em si, né? Eu quero conversar um pouquinho contigo também, porque você olha atrás aqui, ó, tem lá o Celtics, tem lá o Red Sox. Por que você acerta em dois times e acaba errando justo no futebol americano, Paulo? Então, meu pai fez a residência dele em Boston antes de eu nascer, né? Saiu do Brasil, foi fazer a residência dele, médico, em Boston. Meus irmãos nasceram lá. E aí, cara, ele começou a ir nos jogos do Celtics. Ele gosta de basquete e desenvolveu um certo carinho pelo Boston Celtics, né? Ele falou que ele era bem apaixonado quando ele morava lá, mas desenvolveu um carinho bom. E assim, os Red Sox nem aí, né? Mas ele falou, um dia ele me perguntou qual time você torce. Eu tinha 8 anos, em 86. Os Red Sox foram para a World Series em 86. Eu falei White Sox. Eu tinha um card dos White Sox. Eu nem sabia que era o White Sox. Eu só sabia um time de beisebol, que o nome era White Sox. E eu falei, e você? Eu gosto dos Red Sox, estão nos playoffs, não sei o que. Eu falei assim, é mesmo? Aí eu fui lá, virei Red Sox no ato, né? Então, assim que eu virei Celtics e Red Sox, por causa do meu pai. E aí, Dolphins, cara, eu lembro que ele falava, pô, tem esse cara, esse Dan Marino aí, ele é um inacreditável. Ele é. E o nome é sonoro, né? Dan Marino. É sonoro o negócio, é carismático pra cacete, né? E aí eu gostei. Eu lembro que ele falava também que gostava dos Patriots, então era Patriots ou Dolphins, mas rapidamente eu vi que era um time, não tinha como ser dois, e que os Patriots jogavam na mesma divisão que os Dolphins, e todos os jogos dos Dolphins passavam na televisão, né? Então, cara, rapidamente eu virei torcedor dos Dolphins e dos mais fanáticos, Nossa, infelizmente. teve chance aí de se dar bem, torcer pros Patriots. Ter vivido anos bons. Eu vivi anos maravilhosos, né? Agora eu acho que. Eu não mudaria nada, eu não mudaria nada. Sabe por quê? Porque, assim, naquela época, eu ia ver 2 jogos dos Patriots por ano. E era um time fraco, assim, não era um time legal de Sim. ver.
E é muito legal você pegar um time legal de ver dos seus 8, 9 anos para frente, para você desenvolver realmente a sua paixão. Porque o que acontece? Por exemplo, no hockey, eu era o Boston Bruins e eu torcia para os Bruins. Eles foram para as finais da NHL em 88, em 90, e aí pararam de passar os jogos na televisão, na ESPN. Então, cara, eu fui perdendo um pouquinho, e aí não consegui mais realmente recuperar. Então, eu sou muito feliz de ter escolhido os Dolphins por esses motivos. E aí eu fui no meu primeiro jogo lá em Miami, em 1990, né? A gente pegava o carro e ia para Miami. Era um time muito legal de ver. Não era o melhor time, nunca foi, mas era competitivo, era gostoso de ver e passava todos os jogos na televisão. Então, os Dolphins foram bem importantes para desenvolver a minha paixão e, consequentemente, para eu me interessar pelo futebol americano como uma profissão. Então, até o gancho aqui, eu não vou te esticar demais, prometi aqui que não vai ser muito longa a nossa conversa. A gente marca aí para bater papo mais outra vez no futuro. Mas até queria falar sobre essa chegada, né? Porque aí depois você começa. Eu queria saber. Acho que eu nunca entrei nesse detalhe contigo. Como é que você chega para comentar na ESPN e como é que você vê esse crescimento, né? Porque quando você chegou, quando literalmente era tudo mato, né? Não tinha nada, e hoje você tem uma fanbase muito estabelecida no Brasil, torcedores que estão mais ligados. Antes era mais o cara que muda de um time para o outro, uma temporada para outra. Hoje não, você tem fanbases mesmo e gerações nascendo, crianças que já nascem com roupinhas de time de futebol americano, porque os pais estão lá já forçando o garoto a torcer para aquele time ou para aquela outra equipe. Não, é realmente impressionante, Rafa. Assim, eu cheguei na ESPN em 2006, eu cheguei no Brasil em março de 2002 e eu tinha acabado de me formar em jornalismo em Boston, na Emerson College, e eu cheguei para trabalhar na VTV, afiliada da Rede TV, em Santos. Né? Meus tios são donos do canal, da emissora, que hoje é afiliada do SBT. Mas na época estava começando, cara. Então eu comecei junto com a VTV. Eu fui um dos primeiros funcionários. Então, para mim, foi tipo, cara, o 9 de setembro tinha acabado de acontecer, o mercado não estava legal aqui nos Estados Unidos. Eu fui para o Brasil, eu tinha conhecido também uma menina na época lá. Então eu falei assim, cara, hoje está útil e agradável aqui, vou ficar um tempo no Brasil. Eu estava querendo sair um pouquinho dos Estados Unidos também, eu estava querendo morar no Brasil. E aí eu fiquei lá 3 anos. E aí deu o que tinha que dar, né? Tinha que evoluir, tinha que fazer alguma coisa em São Paulo. Eu comecei a ligar para tudo quanto é emissora, velho. Sinceramente, não tinha contato nenhum. Eu comecei a ligar. Peguei telefone, ligava para Band, tentava falar com o diretor de esporte lá, ligava para Gazeta. Eu liguei para ESPN. Eu nunca conseguia falar com ninguém, velho. Assim, e eu ligava direto eu ligava. Eu não ligava para a Globo, porque eu sabia que aí era muito distante, eu não estava preparado para isso também. Mas, assim, aí finalmente eu consegui uma reunião com o PVC, Paulo Vinícius Coelho, que era chefe de redação na ESPN. Aí eu fui lá, conversei com ele, você tem perfil de não sei o que, de surf, de apresentador, blá, 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 me liga amanhã. Eu liguei, me liga no outro dia. E aí eu não consegui mais falar com o PVC, a gente meio que teve um desencontro natural, assim, né? Tipo, acontece, óbvio. Ele fala que ele nem lembra disso, é engraçado, né? Ele nem lembra disso. E aí passou um tempo, eu falei assim, cara, de novo, eu preciso fazer alguma coisa, porque não dá para continuar assim. Liguei para a ESPN de novo, consegui falar com a pessoa certa, né? Nosso gerente de produção, aí o João Simões. E aí eu falei assim, cara, eu tenho esse documentário que eu queria fazer, né? Nunca tinha feito nada nem parecido, velho. Vem aqui conversar, estou nos Estados Unidos, eu estava de férias nos Estados Unidos. Estou nos Estados Unidos, mas estou indo para o Brasil, não sei o quê. Aí me chamou lá, cara, e isso daqui foi em 2006, que foi o ano que Não, foi 2005 isso daqui. No ano seguinte foi o ano que a Bristol, né, que os brasileiros moravam em Bristol, em Connecticut, aqui nos Estados Unidos, e faziam os jogos de futebol americano, beisebol, etc., dos Estados Unidos. Mas estava mudando a sede para o Brasil, para São Paulo. Né? Então os caras não iam se mudar para São Paulo, para o Brasil. Então eles iam precisar de comentaristas e narradores. Foi assim que o Everaldo também entrou, né? Lá em 2005. E aí eu fiz o teste,
em 2005, num jogo lá de NFL, me chamou para fazer um teste, falou assim, cara, não dá para fazer seu documentário, mas por que você não faz um teste para comentarista de beisebol e futebol americano? Eu falei, puta, isso aqui é um sonho, né? E aí fiz, passei e entrei, tô lá desde 2006, essa é a Pô, história. legal. Essa aqui acho que todo estudante de jornalismo passa por esse problema. Eu passei lá também, eu ficava ligando, tentando falar com um, mandava e-mail, né? Manda e-mail pra cá, manda e-mail. Um responde, outro não responde, você chega lá e é bem legal isso aqui. Pô, bom. E tem esse crescimento, né, Paulo? Você faz parte dessa história com todo mundo, né? Sim, Todo mundo conhece o Paulo Antunes, como eu falei, não precisa apresentar, porque o Paulo Antunes, todo mundo que acompanhou o futebol americano pelo menos uma vez. Quem está acompanhando o canal certamente conhece o Paulo Antunes e a base, cada vez mais a NFL, inclusive, olha para o Brasil, para um futuro, o futuro está uhum. se aproximando, porque o futebol americano cresce cada vez mais no Brasil. Não, sem sombra de dúvida, cara. Eu lembro quando eu entrei em 2006, uma das nossas metas em 2006 era a gente se aproximar cada vez mais do fã de esporte. Então a gente queria algo um pouquinho mais interativo. Só que não existia Twitter na época. Então a gente tinha um Fale Conosco da ESPN, que a galera mandava e-mail para participar. E a gente lia o e-mail no ar, né? E aí a galera começou a interagir cada vez mais. Aí a gente fala assim, cara, tem tantos breaks na NFL e a gente não tem todos esses breaks pagos, né? Por que a gente não coloca imagens da galera jogando futebol americano, né? Porque as ligas estavam liga de flag e liga de tackle na areia, estava se desenvolvendo no Rio e flag em São Paulo, isso eu lembro. E aí a galera mandava vídeos do futebol americano aí de flag, futebol americano na praia, lá no Rio. E aí a galera participava cada vez mais, a gente colocava esses vídeos. E aí acho que o estilo das transmissões também, a galera gostava, comentava, gostava da dupla, Everaldo e Paulo. Né? E aí, obviamente, o esporte ajuda demais, o marketing do esporte. Então, acho que foi uma tempestade perfeita que ajudou o negócio a crescer, na minha concepção, né? E aí hoje, por exemplo, com Twitter e YouTube e galera podendo entrar ao vivo de qualquer canto pelo 5G, pelo 4G e não sei o que é uma coisa que não existia. A gente tem muito mais acesso, né? E as pessoas têm muito mais acesso a jornalistas e tudo mais. Então tem muita informação. Então todo mundo, por exemplo, que quer criar um canal, que quer não sei o quê. Não precisa trabalhar na ESPN. Pode ir lá e pode fazer, entendeu? Então, Instagram, por exemplo. Galera lá no Instagram, porra, veio o Instagram, a galera postando vídeos e comentários e não sei o quê. Cara, virou realmente um monstro, né? O negócio. Muito, muito legal mesmo. Paulo, obrigado. Falei que não vai tomar muito seu tempo. Muito obrigado mesmo por atender aqui o Toque Passa. Prazer, E aí, cara. numa próxima. Falei Que demais, né? isso, que isso. Falamos bem aqui. Deu pra passar por tudo. Deu pra até passar pra saber aí como é que você foi parar lá nos Dolphins. Mas obrigado mesmo, Paulo. A gente conversou bastante lá em Phoenix. Espero te encontrar em Las Vegas para ano que vem. Já tô conversando com todo mundo, porque na sexta-feira, antes do Super Bowl, é meu aniversário. Lá em Ah, Vegas. é? Então já tá convidado aí, né? Acho que todo mundo tá convidado para o aniversário lá em Vegas, nas vésperas do Super Bowl. Acho que é um bom lugar. Você quer me deixar bêbado para eu não poder comentar o jogo, né? Não, Pra comentar no meu o bom é que lugar. é na sexta, dá pra dormir o sábado inteiro se recuperar, segundo, domingo tá todo mundo tranquilo. E é aniversário de 40 anos, Isso é até verdade. porque é aniversário de 40 anos, eu não vou terminar bem também à noite, né? Então vai ser. É. Paulo, Só não pode tomar tequila, cara. Se eu tomo tequila, eu preciso de pelo menos 8 dias para me recuperar mentalmente. Eu fico igual um zumbi. a gente deixa a tequila de fora, então. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Pô, Prazer todo meu. o Paulo tem canal no YouTube, o Paulo tá na ESPN, vocês sabem onde encontrar o Paulo Antunes muito facilmente, não sou eu aqui que vou fazer a propaganda do Paulo Antunes, todo mundo já conhece muito bem. Obrigado, Paulo, valeu, um abraço. Valeu, abraço, Rafa, abraço para amigo fã de esporte. Paulo Antunes Oficial no Instagram e Paulo Antunes no YouTube. E temos um jogo.com.br também, se alguém quiser adquirir o meu curso que está online lá na Hotmart, on demand, para aprender um pouquinho mais sobre o futebol Olha americano. aí, fica a dica então, pessoal. Valeu, aquele abraço.